Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje Nossa Senhora do Carmo e nos lembramos de toda a família e a espiritualidade carmelitana que nasceu justamente com esta referência ao Monte Carmelo, o monte onde Elias, zeloso pela observância da aliança de Deus com seu povo, combateu os profetas falsos e procurou sempre levar Israel à fidelidade. Ali, em certo momento, depois daquela longa seca que se abateu sobre Israel como consequência das suas faltas e profetizada pelo profeta Elias, Elias suplicou que aquela seca cessasse depois de um certo tempo. E ele então vê ao longe, depois de suplicar várias vezes, uma pequena nuvem, uma nuvenzinha, né, que cabia assim uma espécie de palma da mão, né? E aí ele percebe que é o sinal de que o Senhor atendia a sua prece e que aquela seca ia passar e a chuva voltaria. Elias vai descer depressa, avisar o rei e avisar que descesse logo antes que pegasse uma chuva forte. De fato, depois é assim que termina aquele período de seca. Então esse monte tem um simbolismo muito grande. E no século XI, um grupo de eremitas começou a viver nesse monte e invocando a Virgem Maria como auxílio para a sua vivência da fidelidade à palavra de Deus, uma vida de oração, de contemplação, tendo como inspiração e modelo a Virgem Maria, né? Na verdade, a Virgem Maria não só prefigurada por essa nuvenzinha, que eles assim reconheciam, assim como a Escritura diz que o justo e a justiça devem chover do céu, Maria é justamente aquela através da qual o Filho de Deus se encarnou. Maria ofereceu ao Filho de Deus o seu corpo, a sua carne, e Deus a iluminou com a sua graça e a fez mãe da igreja. Mãe de Deus, mãe da igreja. Essa espiritualidade carmelitana vai crescendo, vai ter várias ramificações e nos deixou assim um rastro de luz até hoje com muitos santos que iluminam o caminho da igreja ao longo da história. E um dos aspectos dessa devoção à Nossa Senhora do Carmo é justamente a acolhida daquela palavra do Cristo crucificado, quando ele diz: eis a tua mãe. Então os carmelitas se colocam nessa perspectiva de acolher a palavra do Cristo, eis a tua mãe, vendo em Maria essa mãe que os ajuda a viver nesta fidelidade. Mais tarde veio também essa tradição do escapulário, né, que é uma veste. Mas que veste é essa? Não é um amuleto, né? Às vezes algumas pessoas fazem questão de usar o escapulário, mas podem ter um uso até, digamos assim, deturpado, quase que supersticioso. Na verdade, é uma veste. Essa veste não é uma veste simplesmente de pano, mas quer dizer aquela veste da justiça e da salvação, como nós lemos no profeta Isaías. Então, quem usa o escapulário deve ser alguém comprometido com a justiça e com a salvação, alguém que é ouvinte da palavra, que quer seguir Jesus através da inspiração e da proteção da Virgem Maria. Maria foi escolhida como a padroeira desta comunidade, é claro, porque uma das características fundamentais de Maria, já que era uma comunidade de oração, de contemplação, é a vida de oração. Nós podemos ver nos diversos mistérios que nós contemplamos no Rosário, e são mistérios que estão contidos nas Sagradas Escrituras, como Maria estava sempre em oração. Na Anunciação, ela está em oração. E diante da palavra do anjo, ela medita no seu coração antes de dar a resposta. Ela que acolhe inteiramente a palavra como serva fiel, é num clima de oração. Quando ela visita Isabel, ela está num clima de oração. Ela saúda Isabel, e Isabel a saúda, e ela responde com esse cântico que foi aqui evocado também no Salmo responsorial, que é o Magníficat, né, que a igreja usa todos os dias para
o louvor das vésperas, né? Então, Maria está sempre num clima de oração. Lá no nascimento de Jesus em Belém, Maria também está atenta, e quando vem a visita dos pastores, diz o Evangelho que ela guardava e meditava todas essas coisas em seu coração. Ou seja, Maria é sempre uma contemplativa, que está ali atuando ativamente, mas sempre meditando na palavra de Deus, nos sinais dos tempos, na presença de Deus muito concreta na história. Porque nós não acreditamos num Deus só nas nuvens, é um Deus que entra na história, que caminha conosco, respeitando a liberdade humana, mas sempre nos estimulando a superar as situações de pecado, as situações de maldade, de injustiça, de egoísmo, para vivermos na verdadeira liberdade dos filhos e filhas de Deus. Maria também está em oração quando da apresentação de Jesus no templo, a oferta do seu filho, né, é uma atitude de oração. Maria está em oração quando, por exemplo, perde o seu filho no templo, naquela peregrinação, ele aos 12 anos e volta, né? Ela está num clima de oração, de peregrinação, e ela vai ouvir a palavra do seu filho, e com essa palavra vai ter que crescer, percebendo cada vez mais que esse filho vai realizar inteiramente a vontade do Pai. Enfim, toda a vida de Maria é sempre marcada pela oração. Mas o vértice dessa vida de oração, nós podemos assim apontar para aquele momento do Calvário. Isso a espiritualidade carmelitana percebeu. Quando Jesus, olhando para Maria, que está ao pé da cruz, vai dizer: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Ela é convidada a, juntamente com o Cristo que dá a vida por nós, a oferecer o seu filho pela salvação da humanidade e assumir a maternidade dos discípulos de Jesus e de toda a igreja. Por isso que a espiritualidade carmelitana, então, acolhe essa palavra: eis aí a tua mãe. Então, o verdadeiro devoto de Nossa Senhora do Carmo é aquele que reconhece em Maria a mãe do Filho de Deus, portanto, comprometida inteiramente com a vontade de Deus, como ela disse em Caná: fazei tudo o que ele vos disser. E ele não chama a atenção para si mesma, mas aponta para o seu filho: fazei tudo o que ele vos disser. Esse é o sentido de usar o escapulário ou ser devoto de Nossa Senhora do Carmo. E ela também está em oração com os discípulos, aguardando o grande dom do alto em Pentecostes, como nós lemos nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, né, antes da vinda do Espírito Santo. Os discípulos estão ali reunidos em oração e Maria com eles. Então a Virgem Maria realmente é para nós modelo de oração, mas é modelo também de serviço, né, de atenção, de solicitude, como nós vimos na visita a Isabel, como nós vemos nas bodas de Caná. E essa palavra que nós ouvimos no Evangelho, alguém poderia pensar superficialmente que Jesus está assim desprezando talvez um pouco a sua mãe, quando ele está falando às multidões e alguém diz: a tua mãe e teus irmãos estão aí. Irmãos aqui é a parentela, né? Porque eles usavam essa expressão irmãos, não significa irmãos de sangue, significa parentes, né? Familiares, né? Olha que tua mãe e teus irmãos estão aí fora, querem falar contigo. E Jesus perguntou então àquele que tinha falado, olhando para aquela multidão que estava ali: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vejam como Jesus mostra relações novas, que ultrapassam as relações de sangue. São as relações nascidas da fé, do amor, da caridade, da missão. Nós hoje estamos aqui agradecendo a Deus esses 6 anos também de caminhada nesta paróquia feliz, onde fui acolhido exatamente no dia de Nossa Senhora do Carmo. Não foi por acaso. Quando Dom Geraldo fez a nomeação e nós tínhamos que estabelecer uma data também para a posse canônica, fui eu mesmo que escolhi essa data, porque era uma data mariana, né? O anúncio saiu no dia 13 de maio, né? Mas a posse, então, foi no dia 16 de julho, uma data mariana. Eu estava até 9 de junho como reitor do seminário. Aí vim depois para cá e foi essa acolhida nesse dia de Nossa Senhora do Carmo, porque aqui é uma paróquia mariana, então era a data mariana mais próxima e bastante significativa. O Monte Carmelo
é o símbolo também do Cristo. Quem é que nos ajuda a subir esse monte? É a Virgem Maria. Então nós que estamos nessa comunidade paroquial, se nós ouvimos a palavra, como diz Jesus, e a acolhemos, nós nos tornamos como Maria, que ouvia, guardava, meditava e cumpria essa palavra, nós nos tornamos mãe e irmãos de Jesus, né? Minha irmã, meu irmão, minha mãe, familiares de Jesus. É isso que nós devemos nos esforçar por ser nesta comunidade paroquial. Uma comunidade paroquial, ela não é simplesmente uma instituição canônica, né, territorial, ou com determinados, né, limites, mas ela é formada por uma comunidade de discípulos missionários. Já aqui, há 6 anos atrás, nós refletimos sobre isso a partir, inclusive, do documento 100 da CNBB, que falava sobre a renovação da paróquia. E agora, justamente com as diretrizes atuais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, de certa forma, retomamos esse documento. Que a nossa comunidade paroquial seja casa da palavra, casa da caridade, casa do pão, casa da ação missionária. Eu queria agradecer a Deus e à Virgem Maria que nos acompanhou esses 6 anos. Agradecer por tudo aquilo que foi feito. Agradecer a todos os membros desta comunidade paroquial, porque aqui tudo que nós fizemos num trabalho de mutirão, trabalho de comunhão e participação. Comunhão com os leigos, com os conselhos, comunhão com os vigários paroquiais que por aqui passaram, hoje o Padre Glauber, Padre Paulo Nobre, comunhão com os diáconos, o nosso querido diácono Luiz Carlos, que ao longo desses 6 anos, né, sempre aqui conosco, caminhando, também passou por aqui, né, estudando um certo tempo, o diácono Robson, e esteve também conosco aqui o diácono Rodrigo Arthur, então nos ajudaram também. E os vigários paroquiais que aqui passaram, Padre Geraldo Trindade, Padre Márcio, né, Márcio Henrique, e o Padre Glauber, agora, e o Padre Paulo, né? Estou falando só daqueles que, desse meu período, né? Claro que tem muitos outros que de outros momentos. Então, sou grato a todos, agradecendo hoje a Deus e rezando. Eu fui pensando em todos que passaram por aqui nesses 6 anos, que deram a sua colaboração, padres, diáconos, leigos, aqueles que assumiram função de coordenação, né, na paróquia. Vou lembrar aqui, peço licença a Heloísa, né, que eu brincava e chamava de chefe, né, para falar dos outros chefes também. O primeiro chefe foi o Zé Oscar, que já estava aqui na coordenação, e nós tivemos depois o caminho da Assembleia, depois veio a Heloísa, né, depois então a Ivanete, e atualmente meu chefe é o Délio, né? Então os 4 coordenadores leigos na paróquia com quem eu tenho trabalhado nesses 6 anos, todos os coordenadores das comunidades, né? Todos os ministros extraordinários, são extraordinários num duplo sentido, né? São extraordinários porque são excelentes, né? E extraordinários porque assim se diz canonicamente, porque existe o ministro ordinário, né? Então, os ministros extraordinários da comunhão eucarística, os ministros extraordinários da palavra, né? E todos que exerceram todos os tipos de serviços nas dimensões, né, que nós temos, né, do trabalho, né, a litúrgica, catequética, sociopolítica, né, todo esse trabalho, as pastorais, os movimentos, as associações, né, nas comunidades, nos conselhos, no CPP, no CAEP, né, os funcionários, né, da paróquia, da secretaria, e tantos outros que trabalham aqui na igreja, o pessoal que cuidou da limpeza, são tantos. Eu apresento todos a Deus hoje com uma gratidão muito grande, né? Vendo um pouco o rosto de cada um, e esses 6 anos que passaram, a turma que cantou, né, e que ajudou na liturgia, que canta, que está aqui presente, né? São tantos, não dá para nomear todo mundo, é uma ladainha, e a gente, quando faz isso, acaba esquecendo alguém, né, por falha da memória, não porque a pessoa não seja importante. Mas trago no coração, com muita gratidão a Deus, tudo aquilo que foi feito. Alguns
nesses 6 anos, terminaram, inclusive, a sua caminhada nessa paróquia e partiram para junto de Deus. Tem gente que me acolheu aqui com grande alegria naquele ano de 2014, caminhamos juntos por um tempo e depois já faleceu, já foi, já está no céu, agora faz parte daquela turma que a gente chama de igreja triunfante, né? Nós somos a igreja elejante, militante que estamos aqui, né? Então vamos continuando essa nossa caminhada. A paróquia é isso, é uma casa onde existe uma família que se ama e uma família que tem uma missão, que não deve viver fechada em si mesma, mas que deve ser essa igreja de saída de que fala tanto o Papa Francisco e os documentos da igreja. Então agradeço a todos, peço perdão pelas minhas faltas, pelas minhas limitações, agradeço a indulgência de todos para com essas faltas e com essas limitações, agradeço o carinho, muitas mensagens que recebo pelas redes sociais e de outras formas, né? Eu sei que muitos rezam, agradeço a todos e tudo entrego nas mãos de Deus e faço minhas as palavras da Virgem Maria no Magnificat, louvando, bendizendo a Deus, porque tudo aquilo de bom que foi feito é obra dele. E tudo aquilo de imperfeito fica na minha conta como falha minha, limitação da minha parte. Que Deus perdoe e complete aquilo que nós não somos capazes de fazer e de realizar. E que nos dê força para continuarmos cada vez mais fiéis à sua palavra e caminhando juntos. Isso que eu estou falando não é despedida não, viu? Pode ficar tranquilos, alguém às vezes fica pensando aí, aqui tem barreira sanitária, não dá para sair não. Então, não estou pretendendo despedir não. Apenas estou agradecendo a Deus, porque esse número é um pouco simbólico, né? Antigamente a gente era nomeado por 6 anos, mas isso não quer dizer que agora seja uma transição. É só gratidão e mesmo alegria de partilhar com vocês esse momento na Eucaristia. Que Nossa Senhora do Carmo, que é a mesma Nossa Senhora de Fátima, é a mesma Maria, interceda por nós e nos ajude a sermos fiéis a seu Filho Jesus Cristo, ao seu Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.